Pastor, por que você está tão feliz hoje? Pergunta. Não é por causa, não é. Não. Tem nada a ver com isso. Vou te dar a resposta certa. Porque eu estou cheio do Espírito Santo. A pessoa cheia do Espírito Santo, ela transborda de alegria. Sabe por que você está sorrindo aí também ou não? Porque você está cheio do Espírito Santo. Posso te contar um segredo ou não? Que já não vai ser tão segredo. Isso pega. Isso pega, irmãos. Isso é bom, isso contamina. Aleluia. Quem quer ser contaminado no bom sentido pelo Espírito Santo aí? Pode aplaudir Jesus. Aplauda. Aleluia. Uau. Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 10, versículo 36 ao 41. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 36 ao versículo de número 41. Deus vai te pegar aqui, irmão. Deus vai te pegar. Deus vai te pegar. Olha para alguém perto de você e diga: Deus vai te pegar. Deus vai te pegar. Como é bom ser pego por Deus, viu? Maravilhoso. Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas de paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. Sabem o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galileia, depois do batismo que Jesus pregou, que João pregou, como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, e como ele andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, onde o mataram pendurando em um madeiro. Deus, porém, o ressuscitou no terceiro dia e fez com que ele fosse visto, não por todo o povo, mas por testemunhas que Deus já havia designado por nós, que comemos e bebemos com ele, depois que ele ressuscitou dentre os mortos. Amém? Pedro estava falando aqui. Essa fala que acabamos de ler é Pedro, o apóstolo de Cristo. Ele estava em uma casa de um homem por nome Cornélio, e ele estava ali discorrendo esta palavra que nós acabamos de ouvir. Deus havia visitado Pedro. Pedro estava orando, ele estava em uma casa, na parte de cima da casa, orando e esperando que o almoço fosse concluído. Era perto do meio-dia e Pedro estava em oração. E naquele momento, no terraço da casa, Deus visita Pedro. E Pedro ali tem um arrebatamento de espíritos. Ele cai no chão e o Senhor então visita ele e começa a mostrar para ele uma realidade. Ele via descer dos céus uma rede. E essa rede, ela estava cheia de animais imundos, como o porco, que o judeu ele não poderia comer. E uma voz dizia para Pedro: mata e come. Mas Pedro ali ouvindo aquela voz e vendo aquela realidade, Pedro respondia dizendo: eu nunca coloquei em minha boca nada imundo, eu não vou comer esses animais que estão descendo sobre essa rede. Mas mais uma vez aquela voz falava com ele e dizia: Pedro, mata e come,
porque aquilo que eu tornei puro já não é mais imundo. Pedro se levanta e não compreende direito o que Deus estava falando ali. Mas naquele momento onde Pedro estava sendo visitado, Deus estava visitando um outro homem, por nome Cornélio, um homem que era temente a Deus. Ele e sua casa, por mais que não fossem judeus, eram gentios, eles eram tementes a Deus. Ele adorava o Senhor, ele seguia Deus. E Cornélio, a Bíblia diz que as esmolas dele e a oração dele subiram diante de Deus. E Deus então ouve as orações de Cornélio e recebe as esmolas que ele tinha feito. E Deus envia um anjo até a casa de Cornélio e fala com Cornélio, dizendo: envia um dos teus serviçais à cidade de Jope, à rua tal, e lá procura um homem por nome Pedro, e diga para que ele venha até a sua casa. Então Cornélio destaca um dos seus moços, e esse homem vai até Pedro, ele e outros homens com ele. Quando aqueles homens chegaram à casa onde estava Pedro e contaram a visão que Cornélio tinha, Pedro ali teve a revelação. Ele entendeu que Deus não estava falando de animais. Ele entendeu que Deus, naquela visão que lhe dera, estava falando a respeito dos gentios, que outrora não estavam destinados a ouvir o Evangelho, mas que a partir do derramamento do Espírito se abriu a porta para a salvação dos gentios. Então Pedro, ele vai à casa de Cornélio, e quando ele começa a relatar a respeito de Jesus, da obra de Jesus, do que ele fez, do que ele padeceu, da morte que ele teve, e como Deus o ressuscitou, algo extraordinário aconteceu. Pergunta para o irmão do lado: o que aconteceu? A Bíblia diz que sem Pedro precisar tocar neles, por estar ali apresentando Jesus, falando das boas novas, o Espírito Santo veio sobre todos aqueles homens que estavam naquela casa, e eles foram cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. E é interessante que quando Pedro está falando com eles, Pedro ressalta algumas coisas. E uma das coisas que Pedro ressalta, ele diz assim: você sabe o que aconteceu na Judéia? Porque as informações, elas se propagam, as informações, elas correm, elas vão longe, um vai falando para o outro, e assim vai a informação se propagando em todas as direções. Então ele diz: você sabe o que aconteceu na Judéia, começando na Galileia, depois do batismo de João, que João pregou, como Deus ungiu. Fala comigo: Deus ungiu. Mais uma vez, diga: Deus ungiu a Jesus de Nazaré. Amém? Vamos seguir. Com o Espírito Santo e com poder. Deus ungiu Jesus com o Espírito Santo e com poder. Deus ungiu Jesus Cristo com o Espírito Santo e com poder. Duas realidades diferentes. O Espírito Santo, ele habita dentro de nós para nos dar ali o selo e o direito de entrar para a vida eterna com o Senhor. Ponto. Para nos ajudar a viver uma vida em santidade, para nos ajudar a conhecer a Cristo, a conhecer as Escrituras. Mas o Senhor havia dito que nós seríamos suas testemunhas vivas sobre essa terra. Então, muitos de nós, muitas vezes, paramos no primeiro estágio de receber o Espírito Santo. Mas Deus, ele não quer que você pare no primeiro estágio, onde você recebe o Espírito. Deus, ele quer que você dê um passo além, e que você receba também o poder do Espírito. Olhe para alguém perto de você e diga: Deus quer
que você receba o poder do Espírito. Então, antes de Jesus ser batizado por João Batista, quantos sinais ele havia operado? Antes de Jesus ser batizado por João Batista, dos céus se abrirem e ele receber o Espírito Santo, e de ser conduzido pelo próprio Espírito ao deserto, quantos milagres, sinais Jesus havia operado? Quem sabe? Quem arrisca? Nenhum sinal, nenhum milagre. Ele estava se preparando, uma preparação pessoal dele. Ele estava se preparando para aquele momento. Ele estava estudando. A preparação pessoal dele, ele estava fazendo desde que ele nasceu e começou ali a entender as coisas. Você lembra quando os pais de Jesus e uma grande multidão foram até o templo para adorar a Deus e celebrar a Páscoa? E na volta, no retorno, o que aconteceu com Jesus? Depois de 3 dias de caminhada, eles foram procurar, sentiram a falta de Jesus. José e Maria sentiram a falta de Jesus e começaram a voltar caminho, perguntando para as pessoas: vocês não viram o nosso filho Jesus? E eles: não. Eles voltam para Jerusalém e acham Jesus aonde? Dentro de uma sinagoga, aprendendo, sentado aos pés dos mestres daquela época, e já discorrendo, fazendo perguntas, se alimentando. E a Bíblia diz que Jesus ele ia crescendo na graça e no conhecimento. Então já havia uma preparação pessoal dele. Mas quando o Espírito Santo vem sobre ele e o conduz para o deserto, e depois de 40 dias em jejum, oração, ali se aproxima o tentador, ele faz 3 tentações, 3 propostas, e Jesus venceu ele usando a palavra. E depois de vencer, a Bíblia diz que os anjos vêm até ele e o alimentam, porque ele estava com fome. Depois de se alimentar, então Jesus começa a se revelar ao mundo como sendo o Messias, como sendo o Filho de Deus. Ali então Jesus começa a operar os seus milagres, sinais, prodígios e maravilhas. Uau! Do batismo para a crucificação foram aproximadamente 3 anos e meio. Mas nesses 3 anos e meio, Jesus impactou toda a Judéia, Samaria, Jerusalém e as regiões próximas. Todos ficaram sabendo que havia um homem por nome Jesus de Nazaré. Por quê? Por que a notícia se espalhou? Só porque ele sabia falar bem? Porque ele sabia toda a palavra de cor e abria a Bíblia e discorria um grande e lindo sermão? Não! Porque sobre ele estava a unção do Espírito. A unção do Espírito, o poder do alto, que lhe capacitava a ser uma testemunha eficaz do Senhor nessa terra. Posso ouvir um amém? Um dos autores dos evangelhos diz que é impossível contabilizar os feitos, os milagres, os prodígios que Jesus operou. Ele usa a expressão: nem todos os livros podem conter aquilo que Jesus fez. Vamos aplaudir ele? Uau! 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 Que extraordinário! Ele impactou uma geração.
Ele transformou realidades. Ele trouxe mortos da sepultura à vida. Se a morte passava por ele, ela era transformada em vida. 3 mortos ele trouxe à vida. Mas não foi só os mortos, ele multiplicou pães e peixes 2 vezes. Os leprosos, quando vinham até ele, uma doença horrível da época que não tinha cura, e que era contagiosa, e que tirava as pessoas do convívio das famílias, e colocavam elas em cidades separadas, e se eles fossem cruzar perto de pessoas, eles deveriam gritar: impuro, 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 para que eles soubessem que eles eram impuros e estavam leprosos. A minha e a sua Bíblia diz que Jesus curou os leprosos, cegos de nascença, que nunca haviam enxergado a luz do sol, não tinham visto as estrelas. A minha e a sua Bíblia diz que Jesus abria os seus olhos e eles viam claramente. Surdos, mudos, que não podiam falar e ouvir os sons que hoje nós ouvimos, eles eram curados por Jesus Cristo. Uau! Pessoas que estavam atormentadas há anos, sofrendo debaixo de opressões malignas, eles eram livres, 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 pelo poder que estava sobre Jesus. A Bíblia diz que Jesus estava em uma sinagoga ensinando, e lá estava uma mulher que há muitos anos andava encurvada. Uau! E a Bíblia diz que Jesus libera uma palavra, e aquela mulher que há anos vivia desta forma, andava desta forma, se endireita na mesma hora. Por onde ele andava, Deus estava cooperando com ele. E não era só as coisas extraordinárias e grandes, coisas pequenas também ele fazia. Quando Jesus ele entra na casa de Pedro, onde estava a sua sogra acamada com febre, Jesus olha para ela e toca nela e diz: febre, saia. No mesmo instante, a sogra de Pedro se levanta e começa a servi-los. A unção do Espírito. Eu e você precisamos da unção do Espírito. Bata no peito e diga: eu preciso da unção do Espírito. Verdadeiramente a unção do Espírito capacitou Jesus para a obra do ministério. Mas Jesus ele já fez a sua missão. Ele já deixou o seu legado. Ele já cumpriu com aquilo que o Pai assim esperava dele. E nos seus dias ele escolheu 12 apóstolos e mais 70 que andaram com eles, e outros também. E esses mesmos homens, eles também receberam da unção do Espírito. Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, e lá estava um homem coxo de nascença, que não podia andar e estava a mendigar o pão, vivendo horrivelmente. Pedro e João subindo ao templo, fitando os olhos nele,
E aquele homem lhe pediu para eles uma esmola, mas Pedro vai declarar: nós não temos prata, nós não temos ouro, mas o que nós temos, isso nós te damos. Levanta e anda. E a nossa Bíblia diz que aquele homem, outrora coxo, se levanta, curado, e agora segue Pedro e João, e entra pelo templo, louvando e glorificando o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Seu ministério pessoal, agora eu falo do meu e do seu, o nosso ministério pessoal, porque nós fomos chamados para ser embaixadores de Cristo, ministros da nova aliança, ministros do Senhor, que vamos levar a outros a reconciliação com Deus, como se o próprio Deus estivesse falando por meio da nossa boca. Nós temos um chamado, você tem um chamado, você recebeu um chamado, nós somos chamados de embaixadores do Senhor. Mas como que o meu e o seu ministério será um ministério eficaz? Será um ministério produtivo? Será um ministério frutífero? Como que o nosso ministério vai avançar? Como que nós avançaremos? Sem preparação pessoal e sem unção do Espírito, o nosso ministério, querido, não produz os frutos que Deus está esperando que sejam produzidos. Bata mais uma vez no teu peito e diga: eu preciso da unção do Espírito Santo. Isso que você declarou é uma verdade para você? Você está entendendo esta mensagem? Você está compreendendo que uma multidão ainda não conhece a Cristo, e eles podem conhecer quando eu e você estivermos ungidos pela unção do Espírito? 3 anos e meio Jesus impactou. Os apóstolos, após receber a unção, impactaram. Quem mais vai impactar aqui essa terra? Quem mais vai levar outros a Cristo? Não é porque você vai falar muito ou falar bonito, não vai acontecer. Mas quando você está ungido por Ele. Às vezes você nem precisa falar, você chega perto das pessoas, e aquilo que está sobre você não é seu, é do Senhor, que Ele depositou sobre a sua vida, o poder do Espírito, a unção. Pessoas começam a chorar perto de você, e não de dor, não de raiva, não de ódio, mas elas começam a chorar e dizer: eu não sei o que está acontecendo, há algo em você que me quebranta, há algo em você que opera isso em mim. O que é isso? É a unção do Senhor Espírito Santo. A vontade do Pai é levantar uma geração de ungidos. A vontade do Pai é levantar uma geração de ungidos que irão propagar o Evangelho de Cristo com poder, que vão propagar o Evangelho de Cristo com poder, 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 poder do alto. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, ele vai dizer assim, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 1 ao 5: eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui anunciar o ministério de Deus a vocês com superioridade de discurso.
e de sabedoria. E esse homem era sábio. Esse homem havia estudado. Esse homem tinha tudo para ali discorrer textos extraordinários e ficar falando horas e horas para eles. Mas ele disse: eu não fui ter com vocês, eu não fui falar com vocês na sabedoria humana, no meu conhecimento humano, mas eu fui até vocês, pois eu decidi não saber nada de nada enquanto estivesse entre vós, exceto de Jesus Cristo e este crucificado. Foi com fraqueza, temor e amor, muito tremor, que estive entre vocês. Preste atenção agora. A minha mensagem e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do poder do Espírito. Paulo teve um ministério excelente. Quem concorda? Paulo teve um ministério expressivo. Por quê? Ah, pastor, porque ele sabia muito. Porque ele estudou os pés de Gamaliel. Por mais que seja importante estudar e se preparar pessoalmente, se você não tiver a unção do Espírito, não flui o seu ministério como Deus espera que flua. Para que a fé que vocês têm não se fundamentasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Uau! Quem ama essa realidade do poder de Deus? Eu amo essa realidade, eu amo as promessas que Jesus fez, eu amo o que está registrado na Bíblia para mim e para você como filho. Olha só essa promessa que ele deixou para nós em João 14:12. Abra aí. Abra aí, João 14:12. Uau! Em verdade lhes digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. Para quem é essa promessa? Ai, apóstolo, eu sei, era para os apóstolos 12 que andavam com ele. Nota 0 para você. Essa promessa é para todos aqueles que creem no nome de Jesus. Aonde estão os que creem no nome de Jesus? Quando eu começo a conhecer as Escrituras, e o Espírito Santo vai me revelando elas, eu vou entendendo quem eu sou, eu vou entendendo o que Deus tem para mim, eu vou entendendo as suas promessas, e eu recebo o Espírito Santo. Mas eu não fico só no primeiro estágio, eu começo agora a andar em busca de ser ungido por Ele. Aonde você está na caminhada? Em busca da sua unção. Você está andando? Ou você está parado? Há um poder disponível, há uma unção disponível para mim e para você. Quantos querem ela? Você quer? Você quer esta unção? Para quê? Qual o propósito de ser ungido? Qual o propósito de receber o poder do alto? Para ser testemunha viva de Jesus. Não é para você se promover,
não é para você ser conhecido, por mais que a unção, o poder possa gerar isso, não é para você enriquecer, mas é para você fazer as obras de Jesus sobre essa terra. As obras de Jesus. O Senhor, Ele espera que nós, eu e você, venhamos ser sacudidos, abalados pelo seu Espírito, e compreender esta realidade, e buscarmos a unção do Espírito, para que eu e você possamos ter um ministério nessa terra eficaz. Quantos querem ganhar alma para Jesus aqui? Você quer ganhar almas para Jesus? Imagine essa cena comigo. Você está num grupo, numa roda de conversa, uma roda de amigos, e muitos dos seus amigos ali ainda não são cristãos, não tiveram seus nomes escritos no livro da vida, e se eles partirem daquela forma, eles partem para a eternidade sem a salvação. Mas você é um filho de Deus, você é uma filha de Deus, e você já carrega a unção do Espírito. O que vai acontecer? Vamos supor que ali no meio deles há alguém que está com alguma enfermidade, algum problema. Olha para mim, manda o sono embora aí. Alguém está doente ali, alguém está sem dormir, alguém está oprimido, mas você está ali. Quem é a resposta de Deus ali? Só a Aline entendeu. Quem vai ser a resposta de Deus ali no meio daquele grupo? Se ninguém ainda conhece a Cristo, há pessoas enfermas, há pessoas oprimidas, mas você conhece a Ele, você sabe quem você é, e você carrega a unção de Deus. Quem é a resposta? Você será o canal de Deus ali, você será a resposta de Deus ali. Você vai olhar, você não vai pregar, você não vai anunciar um monte de coisa, você vai olhar e vai dizer: ei, posso orar por você? O que a pessoa vai dizer? Que está ali aflita, está ali doente, o que ela vai dizer? Pode. O que ela quer? Baixa um pouquinho o retorno aqui. O que ela quer, irmãos? O que ela espera? Baixa. O que ela espera? Ela espera ser curada. Você já ficou doente alguma vez? Quem gostou de ficar doente? O que você fez quando adoeceu? Correu comprar remédio, não é verdade? Por quê? Porque você queria ficar curado. Eu estou te dando apenas um exemplo, mas você ali dentro daquela realidade, você pode ser o porta-voz de Deus e demonstrar o Evangelho não só com palavras, mas em demonstração do poder do alto. Vai ter eficácia, sim ou não? Vai ser extraordinário. Uau! E muitas daquelas pessoas que estão ali, elas vão fazer o quê? Se dobrar a Cristo. Um dia eu fui fazer uma visita numa casa, morava em Santa Maria, e eu havia conversado por 1h20 mais ou menos, com um casal que estava passando problema, dificuldade. E ali estava outro casal de irmãos que foram comigo até aquela casa. Olha para mim, não te dispersa. E nós estávamos ali, e na cozinha da casa, como daqui, ao irmão José Carlos, levanta sua mão. Eu estava aqui na sala e a cozinha era lá. E depois de 1h20 de conversa, aconselhamento, aquele casal que ali estava, o Senhor me deu uma palavra de conhecimento sobre alguém que estava com uma terrível dor de cabeça. Eu parei de ministrar
E eu olhei para eles e disse: quem aqui está com uma dor de cabeça dessa maneira? Eu descrevi a dor. E uma moça que estava na cozinha, ela levantou a mão. Mesmo estando na cozinha, eles estavam atentos à conversa. Não é assim que acontece contigo? Ou não? Às vezes tem alguém conversando lá e o que a gente faz? Sim ou não? Dentro da tua casa, ou tu segue fazendo tudo normal, ou de vez em quando tu faz assim, ó. Tinha 3 pessoas na cozinha, e elas conversavam entre si, mas ficavam assim, ó. E eu perguntei: quem está com a dor de cabeça? A moça da cozinha levantou a mão. Eu disse: eu quero orar contigo. Fomos até a cozinha, impus as minhas mãos sobre ela, orei sobre ela, a unção do Espírito a tocou. O que aconteceu? Não caiu, estava sentada. O que aconteceu? Foi curada. Fiz o convite para eles ir na igreja domingo. O que aconteceu domingo? Estava toda a família na igreja. Não foram as minhas palavras que convenceram eles a ir. Foi a unção do Espírito. Às vezes nós estamos querendo fazer o que Deus nos chamou para fazer na nossa sabedoria e força humana. Não vai dar certo. Como que a obra de Deus é feita? Por meio da capacitação que Deus nos dá, da unção que Ele nos dá para fazer a sua obra. Então as mesmas obras que Jesus realizou podem ser realizadas hoje. Quem acredita nisso? Mas para isso se tornar uma realidade, nós precisamos ser ungidos. Se coloque de pé nesta noite. Quantos querem operar as mesmas obras que Jesus? Quantos querem ser ungidos? Em breves palavras eu vou te falar um caminho de você ser ungido. Isso seria bem longo, bastante ensino, mas em breves palavras. Jesus, ele entrou no deserto, guiado pelo Espírito Santo. Ele havia sido batizado. O que ele fez? Enquanto ele estava no deserto, o que Jesus fez? Orou, jejuou. Diante da tentação, ele fez o que? Resistiu. Não caiu, se manteve em santidade. E nós também vemos a quarta evidência: ele usava a palavra, ou seja, ele era um conhecedor da palavra. Como que Jesus sai do deserto? Como que a Bíblia descreve como Jesus saiu do deserto? Da mesma maneira que entrou? Não! A Bíblia descreve que Jesus saiu do deserto andando no poder do Espírito. Jesus saiu do deserto andando no poder do Espírito, andando nas realidades do poder do Espírito. Eu e você podemos também andar no poder do Espírito. Quantos querem? Você quer? Está disposto? É para todos. É para todos nós. Imagina se todos aqui já fossem ungidos.
Se Jesus em 3 anos e meio abalou Samaria, Judeia, Jerusalém, imagina se aqui no nosso meio há homens, jovens, mulheres, idosos, enfim, pessoas que compreendem essa verdade e a partir de hoje vão se aplicar a buscar ser ungidos. O que vai acontecer com essa cidade? Não, irmãos, eu vou entrar aí dentro de você. Não. Eu vou abrir o seu peito essa noite. O que acontece com essa cidade? Ela é impactada, ela é avivada, ela é transformada. Você está no mercado, você está lá trabalhando, você é caixa do supermercado, e lá passa alguém que está pedindo uma resposta para Deus, lá passa alguém com uma enfermidade, e você para um momento ali, e você olha para a pessoa e diz: ei! Você está passando por isso. E é muito provável que diante de você ela vai começar a derramar a meleca dos olhos. E é bem provável que ela vai olhar para você e vai te perguntar: de que igreja você é? Aí ela vai buscar conhecer onde é a igreja. Para quê? Para estar no ambiente. Uau! Está na academia, está caminhando, está andando de bicicleta, está fazendo suas atividades normais, Pedro. Nós temos um Pedro. Cadê o João? Tem algum João aqui essa noite ou não? E a unção de Deus está sobre você. Você ouve o comando, você ouve a instrução, você ora e o sobrenatural se estabelece. Uau! Antes de orar, vem ministrar aqui, porque depois nós não vamos ter tempo. Quem aqui entrou com alguma dor, algum problema, e durante a oração você sentiu o poder de Deus tocando em você, e você foi curado, a dor foi embora, o problema que aí estava desapareceu? Eu quero só aqueles, eu não vou orar agora, eu quero só aqueles que foram curados aqui na frente. Você tinha um problema e durante a oração foi embora, você estava com alguma dor e a dor foi embora. Vem para cá agora, vem para cá para testemunhar. Não tenha vergonha, glorifique o nome de Jesus. Quem estava com alguma coisa e você foi curado, a dor foi embora, o problema foi embora, vem para cá. O que o senhor tinha? O que a senhora tinha? Tu tinha tudo. Deixa eu ouvir aqui. Meu Deus, o que tu tinha, Tília? Dor na coluna, dor nas pernas, dor nos ombros, tudo. Precisava de um check-up geral. Para aí, vamos ouvir de novo. Tá com dor ainda ou não? Não tô, não. Passou todas as dores, graças a Deus. Está indo para casa sem dor nenhuma. Aleluia. Uau! Estava com dor no pescoço e no ombro, a dor foi embora, passou. Faz assim, outro lado, agora sim, assim, aleluia! Uau! Nós cremos no evangelho que pregamos. Tinha tontura,
Sim. Amém. Sim. Uau! Aplaudir Jesus! Ela está esquecendo das coisas que feriam ela do passado. Deus está libertando. A pessoa que estava com ânsia de vômito foi embora? Quem era? Tinha alguém aí com mal-estar, ânsia de vômito, uma espécie de um aperto aqui, ó. Tinha alguém assim aqui? 2 pessoas, 3, foi embora? Foi embora? Vem aqui testemunhar. Foi embora, Aline? Mais ou menos, vem aqui então. Não foi embora? Ainda não, vem para frente. Mostra para a igreja onde tu ia. O que tu sentia? CD, vômito, náusea e dor no estômago. Na hora da oração, chegou assim, na hora da oração foi embora. Aplauda bem forte, Jesus. O Senhor ainda está. Da hora da oração para cá, diminuiu, ficou mais ou menos. Dor, ainda tem, diminuiu, como é que está? Mais ou menos. Mas estava mais forte ou não? Cadê o pastor Ricardo? Vem cá, Josiane, unge eles. 2 dias. Tá. Eu já vou encerrar. Mas se eu fosse você, eu não tinha pressa de ir embora. Amém? Não tenha pressa de ir embora. Não tenha pressa de sair da presença de Deus. Há pessoas que viajam quilômetros para estar num ambiente como nós estamos aqui esta noite. Você tem que começar a valorizar o ambiente que você está. Valorize a presença do Espírito, a unção. Valorize a sua presença em nosso meio. Ungidos, foi ungido? Já receberam? Chega mais perto do altar. Solta as mãos. Solta. Bem tranquilos. Pai, eu imponho as minhas mãos. Chega mais perto, Cláudio. Em conformidade com a palavra que foi pregada e anunciada. E o Senhor declara que nós faríamos obras maiores. E eu reivindico essa palavra. Todo problema, seja ele físico, seja ele espiritual, que trouxe essa dor, essa ânsia de vômito, esse desconforto sobre o estômago dele, seja destruído, seja anulado, que ele saia sem dor nenhuma, para a glória do teu nome. Pai, em conformidade à tua palavra, eu imponho as minhas mãos sobre tua filha, crendo no teu poder e na tua unção e na tua fidelidade. Tudo aquilo que nós te pedimos, crendo, receberemos. Que a tua unção toque-a nesta noite e ela seja curada, Senhor. Ela saia daqui sem essa dor, no nome de Jesus. Dor saia completamente. Náuseas fora, em nome de Jesus Cristo. Amém. Como é que está agora? Bem, aplauda Jesus. A mesma coisa, diminuiu. Como está? Está melhor, aplauda Jesus também. Eu vou fazer outra oração agora, preste atenção. Pode adorar. Desce como fogo. Você, Santo Espírito, desce como fogo. você que durante a mensagem ouça,
Era como se o Espírito Santo aquecesse teu coração. Santo Espírito desce como Você se sentiu aquecido. Santo Espírito desce Era como se ele mexesse dentro de você, te levando a um convencimento que você precisa dessa realidade. Eu quero você aqui na frente. Só aqueles que sentiram esse calor, esse convencimento do Espírito, corre para cá. Quem sentiu, corre para frente. Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, 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 Mais alto. incendeia, 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 incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Incendeia, 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 incendeia. Incendeia, Uau. incendeia, incendeia, Pai, incendeia, incendeia. o Senhor já começou a marcá-los. Foi o Senhor Espírito Santo que trouxe vocês aqui esta noite, de olhos fechados. É o Senhor Espírito Santo que nos convence. Uau! Pai, começa a liberar desse poder sobre eles. Começa a ungir-los. Rica manda laga sora bagai. Toca-os, Espírito Santo. Toca-os nesta noite. Chacalá, soricalagai. Toca-os. Libera esse poder do alto sobre filhos e filhas. Seja ungida, ungida, seja ungida. Toma tua filha, o Espírito Santo. Enche-a do teu poder. Há um poder de Deus aqui. O Senhor está ungindo. Ecalamande surabagai. Unge-os. 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 Uma geração de ungidos, Pai. Uma geração de filhos ungidos. Enche o Espírito Santo. Enche os Espírito Santo. Enche-os. Unge-os. Unge-os. Unge-os com teu poder. Cada um deles libera o teu poder sobre cada um deles.
um deles. Unge-os, Pai. Erebagaçubi Aramanagai. Até transbordar. Escolhida. Sim. Escolhida. Escolhida. Checorobossanda Rabagai. Unge-a. Derrama sua glória. Unge-a, Senhor. Mais da tua unção, do teu poder sobre ela. Derrama tua glória. Cada um deles sejam ungidos. Sejam ungidos. Unge-os, Pai. Em nome de Jesus. Unge-os. Unge-os, Pai. Mais da tua unção. Até transbordar. Mais do teu poder sobre elas. Ecalamassu Yarabagai. Dons proféticos. Dons proféticos estão vindo. Ecalamanda Gassu Yarabagai. Unge, Senhor. Unge, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Que cada um deles receba, Senhor. Cada um deles receba do teu poder do alto esta noite. Cada um deles recebam do teu poder do alto esta noite. Cada um deles sejam ungidos, Pai, esta noite. Eban de Corifândia. Unge-os, Pai. Unge-os para a obra do teu ministério. Cada um deles, Senhor, sejam ungidos. Ungidos para a obra do teu ministério. Santo Espírito, unge os teus filhos essa noite. Derrama o teu poder sobre eles. Lamande, dalosonde, ribagantio, enurotiestenni. Dará la sondia rebracia de vaso. Enorre que amanda do tiestono. Há uma geração de mulheres que precisam de ti. Há uma geração de mulheres que precisam de ti. Há uma geração de mulheres que precisam de ti. Ei! Sorra Kamanagashi. Unge-a, Pai. Para o chamado, para a obra do teu ministério. Em nome de Jesus. Unge-os, Pai. Unge-os com a tua unção. Unge-os com a tua unção. Separa-os. Separa-os para a obra
Eba suramakala baga surandagaste koribagai. Ricandesto non diastei. Rios tenandiasto robosai. Uau! O mar está se abrindo. Uau! Ei, Soramanagasúbia. Sou eu que abro o mar, diz o Senhor. E onde eu estou, robosai. E vais passar por ele. E assim como Miriam cantou o hino da vitória, cantarás também. Assim diz o Senhor. Aleluias. Bate a mão no seu coração, eu vou encerrar. Uau. Senhor, nós queremos te louvar por essa noite, por tudo que o Senhor fez e ainda está fazendo. Obrigado por teus sinais e tudo que o Senhor operou aqui. Eu coloco minha vida, minha casa, eu coloco minha família, a família de cada irmão que aqui está, os que nos assistem pelas redes sociais, os que não puderam estar aqui hoje. Nos surpreenda essa semana, Senhor. Livra-nos do mal, do engano, das ciladas, e nos usa para a glória do teu nome. Abre porta para aqueles que precisam de porta. Dá resposta para aqueles que precisam de resposta. Em nome de Jesus Cristo. Adore mais um pouquinho com esse hino. És o meu dono, minha paixão, a minha canção e o meu louvor. Será a boca de Deus para algumas pessoas que cruzarão a tua vida. Uma geração de mulheres espera você. Mulheres sofridas